Bom, começar falando da eleição, né? Esses dados de popularidade do Trump o colocariam numa situação muito ruim para essa eleição de meio de mandato, né? Já é uma eleição difícil para qualquer presidente. Presidentes em segundo mandato, isso tende a ser mais difícil ainda. A gente tem o exemplo do Obama, que perdeu o Senado e a Câmara no segundo mandato dele. Então já é um cenário complicado. Ele tem uma popularidade baixa. Então, normalmente, a gente teria um cenário em que a Câmara e o Senado eventualmente virariam democrata, que hoje é o partido de oposição. Só que a coisa não é tão simples assim. Primeiro, por essa coisa do gerrymander que você falou, mas é importante dizer que o gerrymander não é uma novidade na política americana, né? Assim, hoje, a depender da cor partidária de cada estado, seja democrata, seja republicano, eles organizam os distritos mais favorável para um lado e favorável para o outro. Só para você ter uma noção, em 2022, que foi a última eleição de meio de mandato, na verdade, só 15% das vagas da Câmara eram realmente disputas eleitorais entre democratas e republicanos. Os outros 85%, quem vencia a primária, ou republicano ou democrata, praticamente já estava eleito. Então a gente já tinha um gerrymander estabelecido. O que mudou é que geralmente esse gerrymander, essa redistribuição de distritos, ocorria quando tinha alguma novidade nos estados em relação à sua composição populacional. O que o Donald Trump iniciou ele começou um processo de gerrymander porque ele quis, que foi inclusive acampado primeiro pelo estado do Texas, e hoje a gente tem vários estados em processo de gerrymandering. Posso citar aqui Ohio, Indiana, Missouri, que estão olhando nesse momento Carolina do Norte, e os democratas obviamente reagindo. A gente teve um processo de gerrymander na Califórnia, está tendo um processo de gerrymander em Maryland, em Virgínia, enfim. A reação está vindo também, o que faz com que essa eleição seja muito difícil de prever, porque se a gente tinha potencialmente, eu tinha um cálculo que potencialmente a gente ia acompanhar mais ou menos 32 corridas, ou seja, 32 distritos que iam decidir essa eleição da Câmara dos Deputados. Agora, com esse gerrymander, a minha conta hoje, né, porque isso muda, porque cada estado tem uma dinâmica de decidir isso, está na casa de 11, 12. Então a gente está falando de 12 locais nos Estados Unidos que vão decidir a Câmara. Imagina a pressão e os recursos que vão ser direcionados, tanto recursos políticos, jurídicos, até militares, eventualmente, se o governo federal mandar a Guarda Nacional para esses locais. Então, essa eleição de meio de mandato ficou bastante incerta, né? Assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Obviamente, a Casa Branca fala publicamente que vai interferir no processo. Do lado da eleição do Senado, a eleição do Senado era mais difícil para os democratas, que não é todo o Senado que vai ser renovado. Os democratas têm defesas vou dar exemplo, tem que defender uma vaga no Senado na Geórgia, que não é trivial. Então, assim, para os democratas já era em alguns lugares do Michigan também. Então, a gente tinha uma eleição que ia ser complicada, ela está mais complicada com esse redesenho. Dito isso, é importante dizer que tem dentro do Partido Republicano, já aqui em Washington, é a minoria ainda, gente que está muito incomodada com essas questões aí de custo de vida, com essa questão do caos que ele está gerando com os parceiros estratégicos, no caso da Groenlândia, e também com essa da maneira com que o ICE está se portando, né? Então a gente já vê por quê? Porque obviamente isso vai ter implicações eleitorais em locais onde os republicanos de alguma maneira têm que disputar. Eu posso dar um exemplo: o estado do Maine, que hoje é uma republicana, a Susan Collins é uma republicana moderada, mas hoje eles estão arriscando perder o Maine também por causa dessas. Ixi, a gente teve um probleminha com a conexão do professor. Agora voltou. Deve ter sido uma ligação. Então, assim, resumindo, essa é uma eleição com muitos pontos de interrogação. Por outro lado, é uma eleição que, em teoria, seria uma eleição muito desfavorável para a Casa Branca, mas a gente não vive um cenário tradicional. Como eu falei, essas mudanças do gerrymander eram em função de mudanças da população, e não é isso que está acontecendo agora. Só para encerrar aqui, por exemplo, no Texas, é possível um partido, no caso republicano, ter 1/3 dos votos e conseguir mais de 75% de representação, o que obviamente é uma distorção. E na Califórnia a mesma coisa, o que obviamente é uma distorção do ponto de vista democrático, né, Sakamoto? Professor, tem-se a impressão de que o Trump, nesse retorno dele à Casa Branca no primeiro ano, ele conspirou abertamente contra todos os valores que fizeram dos Estados Unidos uma nação bem-sucedida do ponto de vista democrático, do ponto de vista econômico. Existe uma noção interna de que isso aconteceu? O senhor está falando que, do ponto de vista pragmático, a queda de popularidade do Trump se deve a fatores muito pontuais, né? A alta do custo de vida, a perseguição, a demissão de
servidores públicos, questões que afetam o cotidiano do americano, né? Essa conversão do ICE, desse serviço de imigração, numa espécie de milícia, né? Há dias atrás houve a execução de uma cidadã americana, né? Por um agente do ICE, né? Mas há muitos outros fatores que compõem essa miscelânea do primeiro ano do Trump, nesse retorno, né? A conspiração, a guerra dele contra a ciência, a política tarifária deletéria, o desrespeito ao direito internacional, aconteceu na Venezuela, está acontecendo agora de novo, ameaça acontecer na Groenlândia, passa por cima de aliados tradicionais da Europa, né? E é muito impressionante tudo o que aconteceu nesse primeiro ano de volta do Trump à Casa Branca, né? Existe uma noção interna de que o Trump conspira contra valores tradicionais que fizeram dos Estados Unidos uma grande nação, ou não ainda? Porque mais do que o que o Trump fez ou foi capaz de fazer, impressiona o que não foi feito para detê-lo, né? Dá a impressão de que há uma certa inércia diante do avanço dessa agenda transgressora do Trump, né? Existe a percepção interna de que ele está violentando a democracia dos Estados Unidos? Obviamente que essa percepção ela reflete também a polarização do país, né? Quando a gente pega dados sobre essa percepção em relação à deteriorização das esferas democráticas dos Estados Unidos, ela claramente se divide entre uma percepção de quem os considera republicano e uma percepção oposta de quem considera democrata. E aí entre os independentes, porque nos Estados Unidos quando você se registra para votar você tem que se declarar independente, republicano ou democrata. Entre os independentes existe sim um aumento da percepção negativa em relação ao Trump, principalmente nos pontos que você colocou, né? Mas os democratas e republicanos continuam altamente polarizados em todos os temas. Então, qualquer tema vira um tema polarizado. Então, essa percepção vai depender do grupo que você fala. Mas existe, sim, uma piora da percepção entre os eleitores independentes, do que, inclusive, foram fundamentais para a vitória do Trump em relação a esses temas. Agora, o que surpreende, né, eu que estou aqui desde 2008 e eu já vivi administrações republicanas e democratas aqui, é que a gente de muito diferente, inclusive, do primeiro mandato do Trump. O primeiro mandato do Trump ele tinha um gabinete que, de alguma maneira, exercia um freio de contenção às ideias dele. Agora, ele se cercou de um gabinete que basicamente é leal. E a gente sabe que essa Casa Branca opera muito diferente da primeira Casa Branca do Trump. Basicamente, as decisões são todas tomadas dentro do Salão Oval e os secretários basicamente têm que responder às decisões já tomadas. Vou dar um exemplo prático disso. Aqui em Washington, ficou claro que, por exemplo, o Marco Rubio não era a favor do jeito que as coisas foram conduzidas na Venezuela, mas ele teve que, obviamente, que embarcar e ser responsável pela gestão do que os Estados Unidos está tentando fazer na Venezuela. Mas é mais uma decisão que vem da Casa Branca, não vem a nível de secretários. Então, a gente não tem um freio de contenção na Casa Branca, a gente não tem um freio de contenção no Partido Republicano, que basicamente é um partido que virou um partido de gente que concorda com o Trump. A gente não tem um freio de contenção no Congresso. O Congresso é a maioria republicana, mas mesmo entre os republicanos, os poucos republicanos que, de alguma maneira, falam publicamente ou se colocam publicamente contra o Trump, eles se colocam publicamente em relação a uma ou outra ideia. Então, também não tem um freio de contenção no Partido Republicano. E aí a justiça, aí eu quero fazer um copo meio cheio aqui. Muitas das ordens presidenciais do Trump caíram na justiça, que obviamente a justiça americana, como a justiça em qualquer lugar do mundo, ela tem um tempo muito diferente do tempo que o Trump produz notícias, né? Mas eu acho que o principal guardrail, assim, o principal freio de contenção até agora tem sido o sistema judiciário. A gente tem um tema importante essa semana, que é o julgamento das tarifas na Suprema Corte. Então, a Casa Branca não é um freio de contenção, o Congresso não é, o Partido Republicano não é. E a gente hoje basicamente, a única instância assim, interna que é um freio é o sistema judiciário. Esse gancho, professor, existe alguma possibilidade, quando a gente volta aqui a falar das eleições de novembro, delas terminarem na Suprema Corte? Quando o senhor traz aqui possibilidades de interferência, a gente já viu o Trump dizendo, por exemplo, que se ele perder essa eleição em novembro, ele pode sofrer o impeachment. Assim como a gente também já viu, somando aqui outro assunto, Trump não escondendo a vontade de tentar um terceiro mandato que é proibido pela Constituição aí nos Estados Unidos. O que a gente pode esperar tanto de interferências em novembro quanto de
de tentativas, há essa possibilidade, há esse burburinho de alguma forma internamente nos Estados Unidos desses cenários acontecerem? Bom, eu tenho uma expectativa provável que muitas das corridas de novembro sejam judicializadas, né? A grande dificuldade da gente falar disso é que nos Estados Unidos a legislação, como diferente do Brasil, que é uma legislação eleitoral nacional, as legislações eleitorais nos Estados Unidos são estado a estado. Então é muito difícil a gente projetar se vai chegar à Suprema Corte ou não, porque depende de cada estado e a circunstância é muito específica, né? Mas eu acredito que a gente vai ter em novembro poucos distritos em disputa, e esses distritos vão ganhar uma atenção desproporcional. Eu estou falando de atenção em termos de recurso dos dois partidos, de atenção da imprensa, eventualmente de atenção jurídica. Não, sempre tem a possibilidade do governo federal mandar a Guarda Nacional nesses distritos, então a gente vai ter um cenário que a gente nunca viu assim, né, em eleição americana de meio de mandato, e provavelmente, obviamente, as batalhas não vão ser as batalhas só no campo político, a gente deve ter muita batalha no campo jurídico. E aí fica muito aberto, e como eu falei, depende do Estado, né? Hoje tudo depende do Estado, mas o que eu posso garantir é que essa Casa Branca vai lutar muito fortemente contra uma corrente que é meio óbvia, né? Que hoje a opinião pública americana majoritária desaprova esse governo, então não é uma eleição fácil para a Casa Branca. Então, obviamente, que qualquer ferramenta que estiver disponível para fazer com que o projeto político deles seja exitoso, eu acho que eles vão utilizar. Maurício, você acabou de falar na resposta anterior sobre a questão da justiça e a importância da justiça agindo no tempo da justiça, não no tempo da mídia, com relação às decisões do Trump. Só que, e com relação à Suprema Corte, em que o republicano tem maioria, tem muita gente que celebra as decisões em cortes mais abaixo, assim, mas teme que na hora que bater na Suprema Corte, boa parte das decisões do Trump vão ser chanceladas. Como é que é a sua avaliação com relação a isso? Leonardo, não é o que os especialistas... Eu não sou especialista em direito constitucional americano, não é a minha área, mas eu, obviamente, ouço os colegas aqui, inclusive da universidade, e não é a percepção deles que a coisa vai ser tão simples para o Trump na Suprema Corte. Principalmente em temas de economia, por exemplo, que a Suprema Corte tende a ter uma visão mais liberal da economia. Então, em temas assim muito pétreos, por exemplo, uma das ordens presidenciais foi acabar com a cidadania por nascimento aqui, no caso dos Estados Unidos. Então, a perspectiva dos especialistas é que ele vai ter mais derrotas do que vitórias na Suprema Corte. Mas, dito isso, Sakamoto, a gente só vai saber quando chegar na Suprema Corte, porque a Suprema Corte americana opera de uma maneira muito diferente da Suprema Corte brasileira. Os membros da Suprema Corte americana, eles raramente falam em público e raramente se posicionam publicamente sobre qualquer coisa, então a gente não tem essa dinâmica que tem no Brasil, que são os juízes da Suprema Corte sempre falando e se comunicando sobre suas posições. Eles são muito mais discretos, então a gente vai ter que esperar o que a Suprema Corte vai deliberar em cada caso, mas não vai ser tão simples assim como se imagina. Inclusive, o histórico nas instâncias inferiores, inclusive, é um grande preditor de resultados na Suprema Corte. São raras as situações onde a Suprema Corte ela passa por cima das instâncias inferiores. Professor, eu vou aproveitar rapidamente, Josias, mil perdões por te interromper, só para chamar um rápido intervalo. Quem está assistindo a gente na TV, a gente segue no YouTube com a pergunta do Josias. Vamos lá, Josias. O senhor já realçou que houve, professor, uma queda na avaliação do Trump de algo como 10 pontos, né? Está aí com um dos piores índices de avaliação de primeiro ano de mandato, né, nos Estados Unidos. E já realçou também que na primeira passagem do Trump pela Casa Branca havia ali alguns auxiliares que ainda tentavam conter os arroubos do Trump. Hoje nem isso há, né? Já dá para dizer, professor, que o Trump, mantido esse diapasão, pode se consolidar como um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos, ou não? Ou ainda há algo que possa ser feito para transformar essa gestão, que aparentemente parece ruinosa, inclusive do ponto de vista do interesse doméstico, né, em algo aproveitável? Existe o risco de os Estados Unidos estarem às voltas com o que pode vir a ser a pior administração do país?
Não, assim, em termos históricos, houve avaliações presidenciais piores do que essa, né? A gente pode dar um exemplo democrata e um exemplo republicano. A gente teve uma avaliação no final do mandato do Jimmy Carter, que foi, inclusive, responsável pela grande vitória que o Ronald Reagan teve em 1980, com uma avaliação bastante ruim, onde os Estados Unidos tinha crise na inflação, a inflação muito alta, teve uma crise com a embaixada no Irã. Então, o Jimmy Carter teve várias crises e tinha uma avaliação pior. O George W. Bush, no segundo mandato, em função do desastre que foi, do ponto de vista de opinião pública, a invasão do Iraque. Então, assim, a gente, em termos de popularidade, assim, o dado concreto ainda tem espaço para ele ser o pior, ainda tem que piorar ainda pelo menos uns 10, 15 pontos aqui. Agora, eu acho que um dos maiores legados que é complexo aqui, que a gente medir, é o quanto que essa gestão do Trump pode impactar na descrença das instituições, tanto internamente como, obviamente, os Estados Unidos perante o mundo. Eu acho que isso é muito difícil de mensurar e esse talvez seja o pior legado que os historiadores vão responder essa pergunta mais para frente, porque esse legado de acabar ou destruir ou afetar negativamente a confiança do mundo e dos americanos em relação aos Estados Unidos e às instituições que os Estados Unidos representam, eu acho que isso talvez a gente não vai conseguir medir com popularidade, a gente o futuro vai dizer, mas talvez esse seja um dos piores legados que esse governo pode deixar. Mas, como eu falei, em termos de popularidade, ele não é o governo mais impopular. Professor, e até aproveitando só o tempinho final aqui do intervalo, para a gente caminhando para o fim da nossa entrevista, dentro dessa parte da opinião pública, inclusive aproveitando sua presença aí dentro das universidades, inclusive, a gente viu toda a campanha ao longo desse mandato também, o que a gente pode ver para daqui para frente em termos de mobilização dessa resistência, de certa forma, tanto quando a gente fala dos democratas para a eleição em novembro, quais iniciativas para se restabelecer até o conhecimento, a base teórica que se existe para se questionar essa mudança que o Trump está trazendo de forma tão veloz, tão rápida. A gente está de volta aqui já do nosso intervalo com toda a audiência e pergunto para o professor de últimas iniciativas, tanto no meio acadêmico quanto no meio político, para se trazer respostas mais palatáveis, até possibilidades para o que Donald Trump está fazendo como um todo. Professor? Bom, essa talvez seja uma grande questão, né? A gente já viu ano passado, em 2025, uma mobilização eleitoral nas corridas, inclusive que os democratas conseguiram avançar em locais onde o Trump tinha ganho, né? Eu vi bem isso nos distritos de Virgínia e de Nova Jersey, onde nas campanhas de governador eles avançaram em distritos que o Trump ganhou. Então a gente vê, e no caso de Nova York, a gente viu uma mobilização de voto jovem que foi fundamental para a vitória do Biden em 2020 e faltou na derrota da Kamala Harris em 2024. A gente viu uma mobilização enorme dos nova-iorquinos jovens indo votar. Então, assim, do ponto de vista eleitoral, eu vejo que vai haver uma mobilização para a votação, vai haver uma mobilização jovem nessa eleição. Agora, o que eu vejo dentro do Partido Republicano alguns sinais de desconforto e revolta até com o Donald Trump, principalmente off the record, né? Principalmente porque há uma preocupação, é minoritário, é pequeno, mas começou a aparecer uma preocupação eleitoral entre os republicanos agora dessas medidas, principalmente as medidas assim, que vêm do nada, assim, do Donald Trump. E é o que eu falei, né? O próprio sistema judiciário vai começar a responder coisas que aconteceram um ano atrás, 6 meses atrás. Então, eu vejo esses movimentos, assim, e obviamente, né, nesses locais onde o ICE está sendo muito fortemente rechaçado, né, rejeitado, o caso de Minneapolis hoje é um caso bastante concreto, obviamente que a gente vê a imobilização comunitária, que é uma coisa muito forte nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando se propõe a ter mobilizações a nível comunitário, é muito forte, então a gente está vendo isso acontecer. Agora, é importante dizer que a gente tem uma parcela enorme da população que aprova esse governo, que ainda vê valor no que o governo está fazendo, e é uma participação, uma proporção bastante relevante. E é o que eu falei para você, muitos dos temas a gente vive nesse ambiente super politizado, super polarizado, então muitos dos temas não são debatidos com o escrutínio necessário, porque eles acabam caindo no campo da polarização. Então a gente tem muita evolução ainda para a gente ver a resistência em relação ao Donald Trump, né?
Antes da Nath despedir do Maurício, quando é que sai a nova pesquisa Ideia com relação ao cenário político aqui no Brasil? Sai dia 4 de fevereiro, Sakamoto. Vocês estão esquentando motores, então, já? Vai ser uma por mês. A gente lançou agora no começo de janeiro, vai lançar uma no começo de fevereiro. Beleza, então. Com certeza vai trazer um retrato bem importante. Para a gente ter mais um minutinho do professor aqui com a gente, eu vou chamar mais um intervalo para quem está com a gente na TV, mas a gente segue lá no YouTube. Professor, abro aqui rapidamente também para caso Josias e Sakamoto queiram fazer algum complemento, mas queria te ouvir sobre a situação da Groenlândia e toda a expectativa com o embate com a Europa agora nos próximos dias. Vi que um dos destaques do New York Times agora já vem falando um pouco de líderes europeus recuando enquanto Trump está reforçando as ameaças por lá. O que a gente pode esperar desses próximos encontros e do discurso de Trump amanhã? Bom, dizer o que pode esperar do discurso de Trump está colocando numa situação praticamente impossível, né? Mas o que eu posso... Mas eu aqui só para dar uma, entre aspas, tranquilizada. Aqui em Washington, apesar do Trump ter elevado o tom em relação à Groenlândia, a gente não tem nenhum sinal, assim, até de dentro da Casa Branca, do Pentágono, da Secretaria de Guerra, de Defesa, que eles vão tomar qualquer medida de invasão à Groenlândia. Muito pelo contrário. Eu acho esse cenário, e tenho defendido isso, que é um cenário altissimamente improvável. Agora, a retórica do Donald Trump ninguém controla, né? E obviamente que a Europa está respondendo à altura da elevação da retórica. Mas a minha visão aqui, e é uma visão diferente que eu tinha em relação à Venezuela. Na Venezuela, a gente tinha todos os indícios que alguma coisa ia acontecer pela mobilização militar e a mobilização política que tinha dentro da Casa Branca e do Departamento de Estado. Eu acredito que a minha sensação é que vai ter um tom conciliatório em relação à Groenlândia, mas obviamente, qualquer coisa relacionada ao Donald Trump muda a cada dia. Mas eu sempre fiquei aqui no campo conversando com muita gente, ouvindo muito, que esse é muito mais, faz parte, obviamente, que depois da Venezuela a retórica passou a ser concreta, né, nesse tipo de ação. Mas eu não acredito que vai acontecer alguma coisa na Groenlândia em relação a movimentos militares ou qualquer coisa desse gênero. Vamos ficar mais na questão das tarifas também. E aproveitando que a gente tem mais um minutinho final, queria te ouvir sobre as mensagens vazadas. Aparentemente, de ontem para hoje, o Trump estava bem ativo nas redes sociais e vimos, então, para além dos posts sobre a situação da Groenlândia, uma série de divulgações de falas com líderes, tanto da Noruega, para falar da questão do Nobel, ele dando em conta ali a questão pessoal. A gente tem até as artes aqui dessas mensagens. Aqui, então, no caso, trazendo a tradução da conversa que foi com o presidente Emmanuel Macron. Vimos mais uma ameaça tarifária ainda condicionada à participação da França ou não no Conselho da Paz, mas aqui uma conversa que eles tiveram que o Trump decidiu tirar um print e divulgar. Professor, como que a gente pode fechar essa análise por aqui? Bom, para mim isso é inédito, né? Eu nunca me deparei com chefes de Estado compartilhando conversas privadas, né? Isso é uma coisa inédita. E, mais uma vez, eu acho que bate naquela que eu estava falando para vocês, que eu acho que talvez seja o principal ponto desse governo, que estão arranhando aí a questão principal de confiança do governo americano. Qual é a probabilidade agora dos próximos chefes de Estado compartilhar alguma coisa numa conversa privada e direta com Donald Trump? Obviamente que eu acho que isso não tem precedente, né? Eu não sei nem analisar como é que um chefe de Estado compartilha um negócio desse, mas eu acho que afeta principalmente a confiança, que eu acho que é isso que vai ser o desafio enorme dos Estados Unidos depois do Trump, quando o Trump não estiver mais na Casa Branca, vai ser reconstruir essa confiança. O que é permanente, o que não é, né, professor? Muito obrigada pela presença com a gente aqui no All News, sempre um prazer ouvi-lo. Até uma próxima. Obrigado, Sakamoto, um abraço. Obrigado.